A geração mais independente também é a mais cansada. E quase ninguém percebe isso, porque por fora tudo parece sob controle. Pessoas que resolvem, que seguem em frente, que não travam fácil. Mas por dentro existe um padrão silencioso que foi sendo construído sem que elas percebessem. E se eu te disser que isso não é sua personalidade? É algo moldado por crescer em um mundo que mudou no meio do caminho. Você aprende uma coisa e de repente ela já não funciona mais. Você confia na estabilidade e ela começa a falhar, sem aviso, sem explicação. E o seu cérebro precisa se adaptar. A geração X cresceu exatamente nesse ponto. Nem totalmente segura, nem totalmente instável. E é aí que nasce uma das características mais fortes, autossuficiência, mas não aquela independência bonita. É prática, silenciosa, quase automática. Desde cedo, muita gente aprendeu que, no final, teria que dar um jeito. E quando você aprende isso cedo demais, vira padrão. Você cresce sabendo resolver tudo, mas sem perceber, também aprende a não esperar ajuda. E aqui começa um problema invisível. Você não é frio, você só aprendeu cedo demais a não depender de ninguém. Isso muda tudo. Relacionamentos, decisões, até a forma como você enxerga o mundo. Porque no fundo, sempre existe uma parte sua pensando: e se eu tiver que lidar com isso sozinho? Agora, tem outro padrão que quase ninguém percebe. A geração X não rejeita mudanças, ela testa. Observa antes de agir. Não entra em qualquer tendência, mas também não ignora. Isso não é indecisão, é adaptação. O cérebro aprendeu que o mundo muda rápido, mas nem tudo é confiável. Então ele cria um filtro, um sistema interno que pergunta o tempo todo: isso vale a pena? Isso vai durar? E esse filtro protege, mas também desgasta, porque viver analisando tudo o tempo inteiro cansa. E não é um cansaço físico, é aquele desgaste silencioso, um tanto faz que aparece depois de tempo demais sendo forte. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. A relação com o sucesso. Enquanto muita gente aprende a seguir paixão, a geração X aprendeu a fazer o que funciona. E isso cria pessoas extremamente capazes, resolutivas. Mas tem um custo. Você pode passar tanto tempo fazendo o que funciona, que esquece de perguntar: isso é o que eu realmente quero? E essa pergunta não some. Ela aparece nos silêncios, nos momentos em que ninguém está olhando. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis, porque você não escolheu ser forte, você se adaptou. E adaptação prolongada vira identidade. Mas aqui vem a virada. A mesma estrutura que te fez carregar tudo sozinho criou uma força que pouca gente tem. Resiliência real, não aquela de frase motivacional, mas aquela construída vivendo mudanças de verdade. Você não trava fácil, você não desmorona por qualquer coisa, você observa, analisa e resolve, sem precisar de validação. Mas aqui vai a pergunta que muda tudo. E se essa força não servisse só para sobreviver? E se servisse para se redescobrir? Porque existe uma diferença enorme entre lidar com a vida e criar a vida que você quer viver. E talvez o ponto mais importante esteja aqui. Você já tem tudo. Disciplina, autonomia, pensamento crítico. O que falta? Muitas vezes, não é capacidade, é permissão. Permissão para mudar. Permissão para querer algo diferente. Permissão para não ter tudo sob controle o tempo todo. E isso pode parecer simples, mas para uma mente treinada para prever, analisar e se proteger, isso é um salto enorme. Agora me responde uma coisa. Você vive uma vida que funciona, ou uma vida que também te representa? Se você se viu em pelo menos uma parte desse vídeo, comenta "eu" aqui embaixo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender isso também. Porque às vezes, o que você chama de personalidade é só uma adaptação que ficou tempo demais. E a gente se vê no próximo vídeo.